Lucas capítulo 5, nós vamos ler o verso de 1 a 6. E o título dessa mensagem é Indo Mais Fundo com Deus. Quantos querem mergulhar em águas mais profundas com o Senhor? O Senhor tem falado muito aos nossos corações nesses últimos dias acerca de experimentar do mais de Deus, experimentar aquilo que Ele tem ainda maior para as nossas vidas. E eu creio que nessa noite o Espírito de Deus vai falar muito forte aos nossos corações, como tem falado durante todo esse tempo. Lucas capítulo 5, verso de 1 a 6 diz assim: Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores que estavam levando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que afastasse um pouco da praia. Então sentou-se do barco, e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: Vá para onde as águas são mais profundas. E ele disse a todos: Lancem as suas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és o Senhor quem está dizendo isto, eu vou lançar as redes. Versículo 6 diz: Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Amém? Feche seus olhos, curva sua cabeça por um instante. Pai, eis aqui a tua palavra. Essa palavra que traz vida e restauração para as nossas vidas. Que nessa noite, Senhor, o Senhor possa falar aos nossos corações. O Senhor possa trazer a revelação da tua palavra às nossas vidas. É o que nós te pedimos e nós te oramos no nome santo de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Só checa para mim, Gustavo, se o headset está funcionando direitinho. Por favor. Amém, queridos? Quando eu era criança, não muito tempo atrás, eu tinha medo de nadar. Eu tinha pavor de água, não gostava de nadar. Quando ia brincar nas belas praias de São Luís ou na piscina, eu ficava apenas no rasinho ali, quando entrava na água, porque tinha muito medo de nadar. E certa vez, né, nós estávamos reunidos em família, em um clube, e estava com meus primos e tudo mais, e o nosso tio ali, o meu tio, teve a ideia de nos ensinar a nadar. E ali ele pegou os filhos dele, os meus primos, me pegou e começou a nos levar para uma piscina mais funda. E ali o meu coração começou a já acelerar. E eu já falei, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer agora? E ali o meu tio disse, olha, vou começar a ensinar vocês a nadar. Ele pegou meu primo, pegou meu segundo primo, e eu fiquei ali morrendo de medo, escondido atrás. Quando chegou a minha vez, ele disse, vem. Ele me chamava de Seu Guima. Vem, Seu Guima. Me chamava porque ele está na glória hoje com o Senhor. Ele dizia, vem, Seu Guima, pode vir, não tem medo, confia em mim. E ali eu botava o meu pezinho no raso da piscina, começava a andar, começava a me tremer todo. E ele, vem, Seu Guima, pode vir. Ele andava comigo, pode vir que não vai ter problema. E eu começava a ir, de repente a água já estava batendo na minha cintura e o medo ainda começava a crescer ainda mais, até o tempo que ele viu que eu estava com muito medo, ele pegou na minha mão e disse, só escuta a minha voz, vem que eu vou fazer você nadar. E ali ele me levou para o fundo da piscina, me colocou na horizontal, né, com o peito voltado para a piscina, e ele disse, bate as pernas, bate os braços, que eu vou te segurar, não tenha medo. E eu comecei a fazer aquilo, eu comecei a perder o medo, e depois de um tempo, eu estava nadando. Por que eu estou contando essa história, irmãos? Porque é exatamente assim que Deus faz com as nossas vidas. Esse texto que nós lemos, que está no capítulo 5 de Lucas, ele vai falar, ele está dentro de um contexto onde Jesus ele começa o seu ministério e ele começa a chamar os seus discípulos. Esse texto que nós lemos fala do convite que Jesus faz, do convite que Jesus ele comunica aquelas pessoas que estavam ali, mas mais especificamente a Pedro. Ele vira para Pedro e diz, Pedro, leve as águas mais profundas. Interessante é que Pedro,
ele já tinha, juntamente com os outros pescadores, ele já tinha passado ali a noite toda pescando e não tinha conseguido pescar nenhum peixe. E olha que Pedro era pescador profissional, ele sabia exatamente aonde os peixes estavam, ele sabia exatamente como lançar a rede, ele sabia o momento certo de pescar o peixe, mas naquele momento, naquele dia, ele não pescou peixe algum. E foi o dia em que o Senhor Jesus apareceu na vida de Pedro e disse: Pedro, vá às águas mais profundas. E Pedro, reconhecendo a Jesus, ele disse: nós já passamos a noite toda pescando e não aconteceu nada, mas é porque o Senhor está pedindo, eu vou lançar. E a Bíblia diz que quando ele lançou, ele pescou tantos peixes que ele não conseguiu mais carregar sozinho. Ele teve que chamar os outros pescadores para ajudá-lo, para fazer com que aquele milagre da pescaria pudesse de fato ser recebido naquele momento. O que a palavra de Deus quer nos ensinar, meus irmãos, meu querido irmão, minha querida irmã, nessa noite é que quando nós não desejamos e não buscamos andar com o Senhor, quando nós apenas ficamos no raso, quando nós apenas ficamos na superfície da nossa fé, nós não podemos experimentar os milagres de Deus. Quando o Senhor nos chama para vivermos uma vida com Ele, Ele nos chama para vivermos uma vida com Ele, mas também para andarmos junto com Ele. E entenda isso, o andar do Senhor Jesus não é um andar natural. Andar com Deus é andar no sobrenatural de Deus. Andar com Deus, viver com Deus é viver coisas sobrenaturais a cada dia. Mas às vezes em nossas vidas, na nossa caminhada cristã ou no nosso relacionamento com Deus, nós estamos como Pedro. Nós estamos desencorajados, nós estamos desesperançosos, nós estamos cheios das coisas que acontecem ao nosso redor. E é preciso que Jesus entre no barco da nossa vida e nos dê uma ordem: vá para as águas mais profundas. Vá para as águas mais profundas. Por que o Senhor faz isso conosco, meu irmão, minha irmã? Por que o Senhor não quer que nós apenas estejamos na pocinha ou no raso das águas? Porque o Senhor sabe que quando nós estamos indo às águas mais profundas, nós temos que depender dele. Pedro tinha todo o conhecimento e sabedoria de pescaria, mas naquele momento, naquele dia, ele não tinha pescado coisa alguma. E Jesus entra na vida de Pedro. Se nós lermos os versículos mais à frente, a partir do versículo 7, do mesmo capítulo 5, vai dizer assim: então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que eles viessem ajudá-lo. E eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de quase começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, ele prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Quando Jesus entra em nossa vida, meu irmão, nós reconhecemos que somos pecadores e precisamos nos arrepender. Versículo 9 diz: pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram os seus barcos para a praia e deixaram tudo e o seguiram. Toda vez que Deus nos chama para viver o sobrenatural dele, meu irmão, minha irmã, nós temos que ouvir a sua voz e obedecer.
Não importa se você é novo na fé, não importa se você já anda há muito tempo com o Senhor vai te chamar para andar no sobrenatural com Ele. E quando Ele te chamar, quando Ele me chamar, é preciso que nós estejamos com os nossos ouvidos atentos para dizer o quê? Eis-nos aqui, Senhor. Eu deixo as minhas redes e vou segui-lo. Mas acontece é que muitas vezes nós estamos na nossa zona de conforto espiritual. Acontece que muitas vezes eu e você, nós estamos vivendo muito bem essa vida. Nós estamos vivendo muito bem o nosso dia a dia. Eu vou para a minha igreja no sábado. Eu oro todo dia. Eu leio a palavra. Eu faço isso, eu faço aquilo, eu vou à célula. Mas existe um momento na nossa vida que o Senhor nos chama para irmos a lugares, a águas mais profundas com Ele. Existe um momento na minha vida e na sua vida em que o Senhor vai fazer um chamamento e vai dizer: vá para as águas mais profundas. E não importa se você é novo na fé ou se você já andou muito tempo com o Senhor. O capítulo 4 do livro de Apocalipse tem uma história interessantíssima que aconteceu com João. Versículo 1 diz assim: depois dessas coisas olhei e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que tinha ouvido no princípio, falando comigo como trombeta, disse: suba para cá, e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. A tradição cristã vai dizer que João escreveu o livro de Apocalipse quando estava exilado na ilha de Patmos, muito provavelmente no ano 96 depois de Cristo. Ou seja, João já estava no final da sua vida. A história também diz que João morreu, depois ele saiu do exílio e foi para Éfeso e ali morreu de velhice. Mas naquele momento ele estava exilado. João foi um apóstolo que fez muitas coisas pelo Senhor. João já tinha vivido toda a sua vida, ele foi chamado por Jesus, conta a tradição ortodoxa também que ele era um dos mais jovens discípulos de Jesus, muito provavelmente com 15, 16 anos, quando Jesus chama a João para ser discípulo. E João vive toda a sua vida pregando o evangelho, vivendo para o Senhor, até que ele é preso e ele é exilado na ilha de Patmos. E quando chega ali, João, exilado na ilha de Patmos, poderia pensar e dizer assim: já estou mesmo no final da minha vida. O Senhor não tem mais o que fazer comigo. Ou talvez dizer: eu já fiz tantas coisas para o Senhor, deixa eu parar aqui agora e viver o resto da minha vida mesmo preso. Mas o Senhor faz um convite a João naquele momento, o Senhor Jesus, porque é Jesus quem está falando com João, e quando ele chega a Jesus, a Bíblia diz que o Senhor, a voz que falou com ele lá no começo, vira para ele e diz: João, sobe para cá. Venha à minha presença. Sabe, irmãos, eu fico pensando que para que João recebesse esse convite do Senhor, João deveria estar buscando viver ainda mais com o Senhor, ao invés de apenas estar esperando o tempo passar. E isso é confirmado na palavra do Senhor no capítulo 1 de Apocalipse também, o versículo 9 e 10 diz assim: eu, João, irmão de vocês e companheiro de vocês na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus, por tudo que João tinha feito, ele tinha sido preso naquela ilha. Olha o que o versículo 10 diz: achei-me em espírito no dia do Senhor. Essa expressão, achei-me em espírito, quer dizer que João estava buscando ao Senhor em espírito e a todo o tempo.
Quer dizer que João não estava ali preso apenas esperando o tempo passar, mas ele estava buscando ao Senhor, ele estava tendo relacionamento com Deus, ele estava orando ao Senhor ao ponto de o Senhor dizer: João, vem para cá, que eu ainda quero revelar coisas para você. E o Senhor entrega a revelação do Apocalipse para João. Irmãos, entenda uma coisa, meu querido, minha querida. Quando você e eu, quando nós buscamos viver com o Senhor não quer que nós vivamos apenas no sobrenatural, mas o Senhor quer que nós vivamos coisas no natural, mas o Senhor quer que nós vivamos coisas sobrenaturais com Ele. O Senhor nos chama à presença dEle para estarmos com Ele, para buscarmos viver as coisas que Ele tem para mim e para você. E é assim que Deus quer fazer comigo e com você hoje, meu querido, minha querida. O Senhor não está apenas nos chamando para andarmos nesta vida de uma forma passageira, mas para vivermos uma vida profunda com Ele. O Senhor nos chama para águas mais profundas. O Senhor nos chama para vivermos o sobrenatural com Ele. Gálatas capítulo 5, verso 16. Eu digo, porém, a vocês, andem no Espírito. Salmo 46, verso 4 diz: há um rio cujas águas elas alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde o Deus Altíssimo habita. Quando Deus quer fazer algo grande em nossas vidas, Ele nos chama para termos um relacionamento de profundidade, intimidade com Ele, através do seu Santo Espírito. E Ele nos chama para buscarmos isso através de uma vida mais dedicada de oração, ouvindo e lendo a sua palavra, obedecendo ao Senhor em tudo que Ele nos chama, sem procurar entender as coisas e, principalmente, depender dEle. Pedro teve que ir às águas mais profundas para receber o milagre na sua vida. Sabe por que às vezes nós não recebemos o milagre de Deus em nossas vidas? Porque nós estamos vivendo muito no natural com Deus. Ao invés de buscarmos viver o sobrenatural do Senhor. Mas como assim, irmão Guilherme? Aleluia. Abra comigo Ezequiel, capítulo 47. Ezequiel, capítulo 47, a partir do verso 1, diz assim: Então um homem me levou de volta à entrada do templo, e vi água saindo debaixo da soleira do templo, indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia de debaixo do sul do templo, ao sul do altar. Ele então me levou para fora, pela porta norte, e grave isso, ele me levou para fora, pela porta norte, e conduziu-me pelo lado de fora até a porta externa, que dá para o leste, e a água fluía do lado sul. O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão. Enquanto ia, mediu 500 metros e levou-me pela água, que batia no tornozelo. Ele mediu mais 500 metros e levou-me pela água, que batia na cintura. E mediu mais 500 metros e levou... Deixa eu ler o versículo 4. Ele mediu mais 500 metros e levou-me a água que batia no joelho. E mediu mais 500 metros e agora levou-me a água que batia nos lombos ou na cintura. E mediu mais 500 metros. Mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não podia mais se atravessar andando, como eles estavam fazendo. Esse é o versículo que terminamos de ler aqui agora. Esse texto está, ou esse contexto
desse livro de Ezequiel, ele está dentro de um período em que a nação de Israel ela estava vivendo exilada na Babilônia. A nação de Israel, o reino do norte de Israel, o reino de Israel já tinha sido praticamente destruído pela Assíria, e agora só tinha restado os judeus. E nesse momento, os judeus tinham sido levados cativos para a Babilônia, estavam ali escravos na Babilônia. E estavam vivendo uma vida sem esperança, uma vida debaixo da escravidão, uma vida sem sonho algum. Quando Ezequiel ele recebe essa visão, ele profetizou durante esse período. A partir do capítulo 40, nós lemos o capítulo 47, a partir do capítulo 40, Ezequiel recebe uma visão daquilo que iria acontecer no futuro. E nessa visão que ele recebe, ele vê um novo templo, porque o templo primeiro tinha sido destruído. Ele vê também, como diz lá nos capítulos 47, um rio que nós lemos que flui do templo de Deus. E ele vê também uma terra habitada onde todos estavam habitando, não somente o povo de Israel, mas também estrangeiros naquela terra. Por que eu estou falando isso, irmãos? E o que isso tem a ver com o que a gente está ministrando nessa noite? O entendimento que nós temos desse texto, desse contexto de Israel, de Ezequiel 47. Ele, obviamente, foi cumprido, não na sua totalidade. Logo a seguir, o rei Ciro da Pérsia vem, conquista a Babilônia e faz com que o povo judeu volte para Jerusalém. Nessa sua volta a Jerusalém, eles reconstroem o templo como Ezequiel tinha visto. Eles voltam a fazer os seus cultos dentro do templo e eles voltam a ter uma vida de esperança. Mas se nós fizermos uma aplicação, uma leitura e interpretação espiritual daquilo que esse texto quer falar, esse texto está apontando para algo muito mais sublime, para algo muito mais eterno, para algo ainda muito maior, que viria a se cumprir muito tempo depois. A visão que Ezequiel tem deste templo é uma visão aonde Jesus, quando vem, cumpre esta visão. Quando Jesus vem e ele restabelece o nosso relacionamento com Deus, e ele cria a igreja, nós passamos, em Jesus, passamos a ser o templo do Senhor. A igreja passou agora a ser o corpo, o povo do Senhor. E a visão que ele tem de uma terra habitada não somente por judeus, mas também por estrangeiros, é exatamente a visão que ele tem hoje. Quando a igreja é formada, ela também recebe os gentios, que sou eu e é você, meu irmão. O cumprimento dessa visão, ela também acontece quando Jesus vem pela primeira vez. E ele estabelece a sua igreja e o seu reino. E tudo isso que nós estamos vivendo hoje faz parte do reino de Deus. Então a visão que Ezequiel tem é uma visão para vivermos hoje, aqui, agora. E qual é essa visão, irmão Guilherme? A Bíblia diz que quando ele é levado até o templo, o homem, que aqui é um anjo, é um mensageiro celeste, ele pega uma vara de medir, começa a andar com Ezequiel e diz, vamos por aqui. E eles começam a andar 500 metros. Tem versões que vão dizer 1000 côvados. 500 metros. E a Bíblia diz que a água batia onde? Nos tornozelos. Que rio é esse, queridos, que você anda 500 metros e a água ainda bate nos tornozelos?
Lá em São Luís, mesmo que a praia de Panacoatira, quando ela tem a beira-mar dela, vai longe, não dá 500 metros de água no tornozelo. Mas a Bíblia diz mais que eles andaram mais 500 metros, ou seja, 1 quilômetro, e aí a água já batia nos joelhos. E aí eles andam mais 500 metros, ou seja, 1,5 quilômetro, e a água já batia na cintura. E a Bíblia diz que quando eles andaram 2 quilômetros, aí eles já estavam em um rio onde ele não mais podia andar. Ele não conseguia mais atravessar andando, ele tinha que nadar para poder atravessar esse rio. Mas o mais interessante disso tudo, meu irmão, é que a Bíblia não fala que eles estavam chegando a algum lugar. Eles estavam apenas caminhando. E caminhando. E caminhando. E caminhando. Aquele homem estava apenas levando o profeta Ezequiel por aquele rio, para que ele pudesse experimentar a cada 500 metros andado, pudesse experimentar a profundidade da água. Até o tempo em que eles chegaram no rio, e o rio ali eles não podiam mais andar, eles tiveram que nadar. E a Bíblia diz que ali eles voltam. O que o Senhor quer nos ensinar nessa noite com isso? Meu querido irmão, minha querida irmã, é que eu e você não temos que caminhar esta vida apenas buscando um objetivo. A Bíblia diz que nós temos que caminhar esta vida mostrando-nos a cada vez mais profundo com o Senhor. E se eu e você apenas pararmos quando as águas estiverem no tornozelo, nós vamos ficar ali parados. O Senhor tem nos chamado a caminhar, a andar para águas mais profundas com Ele. O Senhor tem chamado eu e você para nós nadarmos com o Senhor nas suas águas profundas. Ele tem feito com que eu e você pudesse experimentar daquilo que Ele tem para as nossas vidas, mas não mais ficar nos rasos das nossas vidas espirituais, mas buscar caminhar e buscar andar no mais profundo do Senhor. Veja, irmãos, a Bíblia mostra que o profeta, quanto mais ele andava, mais ele tinha experiências de algo mais profundo com Deus, até chegar o momento que ele não podia mais andar. E ele teve que nadar. Por que isso aconteceu com Ezequiel? Por que Ezequiel não ficou apenas no raso? Por que Ezequiel não tinha feito isso antes? Porque olha o que a Bíblia diz. Versículo 6 em diante diz: depois que eles foram até o fundo e nadaram até o fundo, e andaram e começaram a nadar no fundo, o homem vira para Ezequiel e diz: filho do homem, você vê isto? Ele então levou-me de volta à margem do rio. O versículo 7 diz: quando ali cheguei, eu vi muitas árvores, uma em cada lado do rio. Versículo 9 e 10 diz: por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais, porque essa água flui para lá e saneia a água salgada, de modo que onde o rio fluir, tudo viverá. Pescadores estarão ali ao longo do litoral, desde En-Gedi até Englaim. Haverá locais próprios para estender as redes. Os peixes serão de muitos tipos, como os peixes do Mar Grande. E o versículo 12 diz: as árvores frutíferas de toda a espécie crescerão em ambas as margens do rio. Suas folhas não murcharão e seus frutos não cairão. Todo mês produzirão, porque a água vinda do santuário chega até elas. Seus frutos servirão de comida e suas folhas de remédio. Por que o homem levou Ezequiel de volta ao início do rio? Para que ele pudesse agora ver as coisas de uma outra ótica, de uma ótica diferente.
Veja, foi preciso que Ezequiel entrasse no mais profundo de Deus, começasse a andar, e começasse a andar, até chegar ao momento que ele tinha que nadar. Para quê? Para que quando ele viesse à sua situação anterior, ele pudesse ver aquilo que Deus já tinha preparado para ele. Por que ele não viu essas árvores? Por que ele não viu os grandes peixes? Por que ele não viu as bênçãos que tinham ali quando ele passou pela primeira vez? Porque era preciso que ele experimentasse o mais profundo de Deus. Sabe, às vezes, irmãos, por que nós não estamos vivendo as bênçãos do Senhor em nossas vidas? Porque nós estamos vivendo no raso da fé com o Senhor. Porque nós não estamos querendo caminhar em águas mais profundas com o Senhor. Porque nós não estamos querendo viver uma vida espiritual com o Senhor através do Espírito Santo de Deus. Veja que este rio que fluía, este rio fazia com que todos os peixes, com que todas as plantas elas fossem frutíferas. E a Bíblia diz que dava frutos em todos os meses do ano. Esse rio que flui, ele flui do Senhor para as nossas vidas hoje. É uma vida que nós devemos buscar vivendo no Espírito Santo de Deus. A visão de Ezequiel ela não se cumpriu totalmente depois do exílio, mas ela encontra o seu cumprimento real em Cristo, na igreja e na presença do Espírito Santo no meio do seu povo. João capítulo 7, verso 37 e 39 diz: No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em voz alta: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Versículo 38. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem. Jesus estava falando do Espírito Santo de Deus que seria derramado sobre aqueles que creem no Senhor. Até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não tinha sido glorificado. Apocalipse capítulo 22, verso 1 e 2 diz: Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que era claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro. Agora, aquele rio que Ezequiel tinha tido a visão, ele não mais apenas fluía do templo, mas agora ele fluía do trono de Deus e do Cordeiro de Deus, no meio da rua principal da cidade. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que dá 12 colheitas. Olha o paralelo de Apocalipse 22 com Ezequiel 47. Ele fala também desse rio que faz com que as árvores deem frutos por 12 meses. Aqui está falando da árvore da vida, que dá frutos em todos os tempos, nas 12 colheitas, dando fruto todos os meses. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Lá em Ezequiel 47 também fala que estas árvores elas serviam para curar. Aqui o Senhor está dizendo que as folhas desta árvore que são agora irrigadas pelo rio que flui do Cordeiro, elas são de cura não somente para aquele povo mas para todas as nações. Meu irmão, minha irmã, o Senhor está mostrando para nós hoje que nós temos esse rio que flui do nosso interior. Esse rio de águas vivas que o Espírito Santo derrama dentro de nós e faz com que eu e você nós possamos ser bênçãos para as nações. Faz com que eu e você possamos andar no reino do Senhor, falando dele, mas também fazendo com que as pessoas possam se arrepender e entrar nesse reino. Agora, esses rios de águas vivas, eles fluem de mim e de você. E o Senhor quer que nós andemos no sobrenatural dele, em águas mais profundas. Não dá mais para andarmos na superfície, meu irmão. Não dá mais para a igreja andar na superfície.
Não dá mais para eu e você dizermos que somos cristãos e não andarmos e nadarmos as águas profundas do Senhor. Vivermos uma vida com o Espírito Santo de Deus. Vivermos uma vida onde o Espírito de Deus é quem fala por nós, é quem faz as coisas por nós. Não dá, irmãos, mais para que eu e você vivamos apenas no natural com Deus. Deus quer nos levar para lugares altos, não para estarmos no holofote, porque quem está lá é o Senhor, mas para estarmos com Ele. Quando estamos com o Senhor, a nossa ótica muda. Quando nós estamos andando e nadando na profundidade com o Senhor, a nossa ótica muda. Sabe por que às vezes os nossos problemas são tão grandes nessa terra? Porque nós estamos nessa terra. Porque quando nós formos para o céu, quando ouvirmos o convite de Jesus, sobe para a minha presença, sobe para cá, os nossos problemas passam a ser pequenos. Porque a nossa ótica agora é a ótica dos céus, é a visão dos céus. Mas nós queremos viver aqui nessa terra, com as coisas dessa terra, enquanto o Senhor está nos chamando para nadarmos em águas mais profundas com Ele. Sabe por que em Gênesis o Senhor restringiu, limitou a idade do homem a 120 anos? Porque antigamente, os homens de antigamente viviam 900 anos, 700 anos. A Bíblia diz que o Senhor restringiu, limitou a nossa vivência, a nossa experiência de vida nessa vida por apenas 120 anos. O texto diz, porque o homem é mau, e eu não quero que o meu espírito ande com ele. Quando nós buscamos ao Senhor, meu irmão, o Senhor derrama do seu Espírito Santo sobre nós. Ele quer que nós busquemos andar no Espírito. Ele quer que eu e você deixemos essa vida secular, carnal, deixar de viver na nossa naturalidade para começarmos a viver no sobrenatural de Deus. Uma vida onde o Espírito Santo guia os meus passos, os seus passos. Onde o rio de água viva flui do nosso interior. E esse rio, ele invade por onde quer que nós estejamos. Quantas vezes alguém já chegou para mim e para você e já disse, tem algo diferente em ti. Eu converso contigo, eu sinto algo diferente em ti. Quando você fala uma coisa, vem direto no meu coração, é aquilo que eu estou precisando ouvir. Porque isso é o Espírito Santo. Isso é nadar no mais profundo de Deus. Não dá, irmãos. Acabou o tempo da igreja andar na superfície. Já era. O tempo só está fechando. Ou a gente decide viver no sobrenatural de Deus através do Espírito Santo de Deus. Ou, me desculpe a expressão, a gente vai viver essa vida medíocre aqui na terra. Vamos ficar em pé em nome de Jesus.